Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer o doutor André Lins, que é neuropsicopedagoga. Que nome difícil. O que é isso? Então, Neuropsicopedagoga. O que é isso? é neuro, né, que é do neurológico, psico, que é da psicose, né, e da psicologia, e pedagogo é de estudo. Você vai estudar, criar situações para crianças de ser desenvolvidas. Doutor André, mas antes de a senhora entrar nesse segmento da medicina, brilhou no mundo da moda. Por que abandonou a moda? Fez Então, tanto sucesso. pois é, eu sempre digo, eu saí da moda, mas a moda não saiu de mim. Ah, tá certo. Porque Até porque tá aqui, chiquérrimo aqui, né? Obrigada, João. Então, eu nasci, minha mãe trabalhava com moda. Então, meu pai era comandante da polícia e minha mãe trabalhava com moda. Então, a minha vida inteira foi dentro de ateliê. Então, eu pequena já fazia as minhas roupas, eu criava minhas roupas para as costureiras fazerem. Então, assim, aí eu fui para esse caminho, embora eu tenha feito outras faculdades que não tinha nada a ver com moda, mas fui estudar moda também no mundo todo. Fui para Paris, fui para Londres, fui para Nova York, estudei muito moda. E chegou um certo tempo que eu entendi que Deus queria me mudar de profissão. Eu tinha estudado muito, já tinha feito psicanálise, eu tinha minha formação de neuropsicopedagogia, eu tinha feito coach infantil, isso tudo para desenvolver as minhas filhas. Mas aí eu entendi que o ramo da moda para mim já tinha dado, que Deus estava me chamando para uma outra etapa, para desenvolver vidas de uma outra forma. Veio pra cá mentir, foi? Como é que conseguiu, com tão pouco tempo, fazer tanta coisa na sua vida? Pois é. A gente, quando tem um objetivo, a gente vai atrás dele, né, João? É. A gente vai criando situações para poder executar aquele projeto que a gente foi chamado para ele. Então, eu fui estudar muito para desenvolver minha própria família. E o que é? O que é? QE é o quociente emocional. Então, a gente botou no nosso instituto, QE+, é o mais quociente emocional, ou seja, você vai ser mais desenvolvido emocionalmente. Isso é o QE. Existe no Recife, Jaboatão e Fortaleza. Isso. Nós temos 3 institutos. Temos um em Jaboatão, que também é QE, em Recife é o QE, e em Fortaleza é o QI, que é o quociente da inteligência. Então, lá nós botamos o nome QI. E o que é feito lá nos Então, institutos? o instituto ele é para desenvolvimento humano e desenvolver a parte toda psicológica, neurológica também. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem neuropsicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, psiquiatra. Então, toda uma equipe multidisciplinar para desenvolver as pessoas. Mas atende que tipo de problema médico? Então, nós atendemos autistas, nós atendemos X-frágil, nós atendemos pessoas com depressão, TOD, TOC, toda a parte psicológica, neurológica, a gente atende. E quem tem toque, tem jeito, porque o toquista, eu diria, mais famoso é Roberto Carlos, né? Pois é. Mas quem tem toque, tem jeito? A gente tenta conscientizar a pessoa para poder ser desenvolvido, para poder parar os seus toques. E qual foi o toque mais curioso que a senhora pegou lá na clínica? Então, tem um rapaz que se chama Marcos, até eu posso falar porque ele fala muito da gente e ele nos dá a liberdade de falar dele. Quando ele deitava, ele se levantava várias vezes para acender e apagar a luz. Então, isso a gente conseguiu. Eu achava super estranho, porque você está dormindo, acordar para acender e apagar o interruptor e voltar a dormir, é estranho, né? E ele não explicava por que não? Né? Não, ele não explicava. É algo neurológico, realmente. Mas que existe tratamento e temos bons resultados. E durante quanto tempo? Qual é o tratamento? O que é feito? Então, apaga a luz, acende a luz, apaga a luz, acende a luz. Primeiro ele tem que se conscientizar, né? Ele tem que se conscientizar e entender o porquê que ele faz aquilo. O que é que faz, o que é que motiva ele a fazer aquilo. E aí a gente faz uma parte de terapia, a gente faz o neurofeedback, que é uma ginástica cerebral, que hoje muita gente, quase ninguém conhece, mas fora do país, é muito conhecido. Eu trouxe da Alemanha. É um aparelho que é uma ginástica cerebral com algo artificial. É uma inteligência artificial. Então, são os eletrodos na cabeça e ali ele vai harmonizando as ondas cerebrais. Então, com isso também, você não vai se esforçar tanto para mudar, porque não é algo que você vai falar o que está sentindo.
é algo que o próprio computador, que o próprio programa de inteligência artificial, ele vai ler o que você precisa. Então, se você não consegue dormir, ele vai harmonizando as ondas cerebrais para você ficar mais lento, para você dormir. Se você está num momento muito lento, numa depressão, então ele vai acelerar aquelas ondas para chegar, para poder harmonizar. Então, com isso, o toque também é muito ajudado para toque. E melhora muito com isso? Muito, muito. A gente tem um resultado muito positivo. Ginástica cerebral. Ginástica cerebral. É muito moderno e nós temos no QE+, e no QI também. Agora, uma coisa que está muito, infelizmente, na moda é a depressão. O que é a depressão? Pois é. É algo que a pessoa não consegue nem explicar o que sente, né? É algo que a pessoa vai para o fundo do poço e a gente acha que é preguiça, a gente acha que é birra, a gente acha que é comodismo, mas não é. Realmente, na depressão, hoje a gente fala que é a doença do século, mas realmente é para ser vista, é para ser olhada. As pessoas com depressão, elas não estão pedindo para ter depressão, elas não estão pedindo atenção. Elas realmente estão sentindo. Então, é algo que a gente precisa levar para o psiquiatra para remédio. Ah, não precisa tomar remédio. Precisa sim. Na depressão é uma doença que precisa ser tratada com medicamento. É uma doença que precisa ser tratada com atenção, com escuta. Alguém precisa escutar essa pessoa. A pessoa precisa ser ouvida. Ela precisa, quando ela fala, ela mesma está sendo escutada para poder sair daquilo. Mas é uma doença que, hoje em dia, requer muita atenção. Depressão dá em jovens? Dá em qualquer idade. A gente não tem nem como explicar o porquê que surgiu aquilo, mas dá em qualquer idade. Eu tenho criança com 9 anos, suicida. É mesmo? É, com 9 anos, suicida. Por quê? É uma depressão que bate, que acontece, né? É algo que precisa realmente ser revisto pelos médicos, não é só pelo psicólogo, tem que realmente ir para psiquiatra ou para o neuropsicólogo também, que o neuropsicólogo ele tem uma estratégia de criar um programa para desenvolver aquilo também, tanto com medicação como também na escuta. Então, é um conjunto para uma equipe multidisciplinar, é um conjunto de coisas que vai fazer com que aquela criança melhore e saia da depressão. Mas existe crianças suicidas, sim. Na minha clínica tem muita gente suicida, crianças. Muita gente. Muitas e adulto crianças. Também. Adultos, jovens, idosos, todas as idades. E como evitar o suicídio? Então, o suicídio é consciência. Você tem que conscientizar a pessoa que ela veio para a vida com um projeto, com um propósito, e ela tem que ser conscientizada naquilo. Ela tem que começar a amar a vida através daquilo que ela veio fazer. Então, é a conscientização para poder a pessoa não tentar seu suicídio, não tirar a sua própria vida. E para cuidar de uma pessoa com depressão, é importante a participação da família? Isso. A gente nunca trata o paciente isoladamente, não. A gente trata uma família num todo. Tanto que muita gente, às vezes, a família não tem condição para fazer um tratamento pai, mãe, filho e irmãos. E eu tenho muito orgulho disso, porque foi para isso que eu fui chamada, para cuidar de pessoas, para desenvolver pessoas. E a gente tem muita cota social quando a gente tem um paciente e que a mãe ou o pai não tem condição de ser tratado. Porque a gente não sabe, mas os pais também adoecem os filhos. Pais doentes, filhos doentes. Então, requer um conjunto na família toda, requer um tratamento para essa família. Então, a gente tem a terapia em grupo, que é uma terapia familiar, onde a gente precisa conscientizar para os pais também não adoecerem seus filhos. E é realmente uma coisa muito séria. E depressão tem cura? Tem cura. Tem cura. Completa? Completa, tem cura sim. A gente acredita como uma doença que tem cura. A depressão tem cura. Mas a depressão exige medicamento. Existe medicamento. Agora, lá na frente, se a gente entende que a pessoa teve depressão, mas que a pessoa vai poder andar com sua própria razão, com seu próprio emocional, sem se envolver com a depressão, a gente vai desmamando a medicação. Isso não é para toda a vida também. A medicação não tem que ser... Quem tem depressão não tem que tomar medicação a vida inteira também, não. Mas tem recaída, por exemplo, pode ter. Que se cura, mas depois pode ter uma recaída? Pode ter, às vezes, nas suas próprias fraquezas durante sua vida, no percurso a gente tem tristezas e nem muitas pessoas não estão preparadas para a frustração. Então, aí a pessoa vai e entra no ritmo novamente da depressão.
E tem as pessoas que, por exemplo, tem tudo e de repente perde tudo. Há uma tendência de entrar em depressão. Pode ser também uma depressão. Mas, às vezes, o problema, João, que as pessoas hoje são muito imediatistas. As pessoas também não querem mais viver com frustração. É aquela coisa, nós estamos na era do micro-ondas. Colocou, saiu. E a gente tem que entender Como que... é a era do micro-ondas? É? Pois é. Nós A estamos micro-ondas a gente coloca a comida, 20 segundos está pronto, 30 segundos está pronto. Se a gente vai para um restaurante e demora 40 minutos para ficar pronta a comida, a gente já acha ruim, né? Por quê? Porque a gente está acostumado a botar no micro-ondas e já sai pronto. Mas tem agora uma air fry também. É né? fryer, mas a Também. air fryer demora mais um pouquinho, né? Demora mais. É, O micro-ondas é que é rapidinho. é mais rápido. Nós estamos vivendo a era do Air micro-ondas. fryer, da época do micro-ondas, isso. Mas, em média, por exemplo, uma pessoa com depressão, o tratamento demora quanto tempo para que ele saia da Então, depressão? depressão é uma coisa que a gente não pode especificar o tempo. Então, a gente vai começar, vai ter meio e provavelmente vai ter um fim. Mas o fim não é tão próximo, porque a gente precisa de uma conscientização de uma vida inteira que essa pessoa passou, ver o histórico de vida dela, como foi ela dentro do ventre da mãe, como foi essa gravidez da mãe, como foi o relacionamento da mãe com o pai. Então, existe uma história toda de vida que a gente precisa entender para poder dar uma alta de alguém com depressão. Sim, porque É um bom tempo. é um bom tempo. É um bom tempo. A gente, na minha clínica, no mínimo, fica 2 anos. Há 2 anos. No é. mínimo, são uns 2 anos. A gente não dá alta para uma pessoa depressiva. Uma época dessa, eu tive uma paciente que queria porque os pais queriam porque queria. Ela até é mais velha, mas os pais queriam porque queriam que ela saísse logo da clínica. E aí a gente foi fazendo um trabalho, foi. E aí, com uns 8 meses, os pais disseram, olha, Andréa, eu não vou poder mais ficar com a minha filha aqui, porque é uma clínica particular. E aí nós fomos e tudo bem, então você assina o termo e a gente dá uma alta a ela. E aí ela tentou suicídio. E aí ela volta novamente. Então ela já está com a gente, aí o pai tirou ela novamente, ela tentou suicídio novamente. Ou seja, a depressão requer um cuidado como qualquer outra situação que tenha doença. A pessoa tem câncer, a pessoa não vai ficar em tratamento? Fica em tratamento. Tem o pós? Tem, vai fazer exame, vai vendo o que é que tem, o que não tem, para poder dar uma alta. Então, depressão é uma doença. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Andréa Lins, neuropsicopedagoga. Vê que nome difícil. Doutora Andréa Lins, a senhora contabiliza muito sucesso no tratamento de autistas? Sucesso é uma coisa tão que a gente não pode nem explicar o que é o sucesso, né? Para uns é uma coisa, para outros é outra. Mas eu sou muito feliz no nosso tratamento de autismo. Somos muito felizes na nossa clínica. Nós somos uma clínica preparada para cuidar deles. Há uma área diferente que acha que a criança autista deve estudar em escola voltada para eles. E outro na escola normal, só que quando entra na escola normal tem que ter um acompanhante. Qual é a sua posição? Então, eu acredito que ele deva conviver numa escola com crianças típicas. Então, eu acho que é saudável para o autista. Se for um autista muito severo, porque existem vários graus de autismo, se for um autista muito severo, eu aconselho que tenha uma terapeuta junto com ele, que se chama AT. Então, acho que a gente tem que ter essa pessoa acompanhando na escola, porque nem todas as professoras estão prontas, preparadas para cuidar de um autista, né? Autista tem alguns graus e um grau mais severo, ele não para, ele não fica sentado, ele é muito elétrico, ele às vezes é violento, então precisa de uma pessoa com um olhar diferente. E isso é que eu falo muito nas escolas, eu faço palestras em escola e eu falo muito isso, que as escolas não estão preparadas, elas falam que estão, mas elas não estão preparadas para atender um autista. Então, por isso que eu acho que tem que ter um acompanhante lá com ele. O autismo é hereditário? Não é hereditário. A gente não, na ciência não explica porque a pessoa nasce autista, mas não vem por hereditariedade.
Isso já está comprovado. Mas eu não sei assim de cabeça, mas o percentual de crianças autistas é grande com relação ao nascimento, É muito grande, o índice é maior muito do que alto. se imagina, É né? maior do que se imagina. E a gente vê mais autista menina do que menino, né? Aí a gente já vai ver que é dentro do TEA, o X frágil, vê mais menino do que menina, mas o índice é muito alto. Agora, E antiga... exige, né, doutor André, um sentimento de amor muito grande dos pais, né? Existe. Porque a criança não escolheu nascer dessa forma. A criança também não queria ser assim, né? E os pais, ele tem que dar muito mais amor. Por isso que a gente precisa ter um cuidado com os pais. Porque quando chega autista na nossa clínica, nós temos a terapia capilar, que a gente cuida dessa mãe, a gente hidrata o cabelo dela, a gente faz massagem nela, a gente faz massagem terapêutica nela, faz massagem terapêutica no pai. Por quê? Porque a mãe chega muito cansada. É um desgaste emocional muito grande. Então, a gente precisa ter um cuidado com essa mãe, porque a mãe tem que estar pronta, tem que estar feliz, tem que estar saudável para cuidar desse filho. Então, requer muito amor. E tem também pessoas autistas que conseguem fazer sucesso na vida, né? Sim, sim. Não é empecilho para ter sucesso, não pode ser autista. Existe muitos autistas que têm sucesso. Na minha clínica mesmo, eu tenho um rapaz autista que tem 33 anos, ele é mecânico de avião, ele é muito inteligente, extremamente inteligente, muito funcional. Eu tenho um outro também com 40 e poucos anos, que é um juiz, que ele também é autista, estudou muito. Ele é autista e a filha não é autista. A filha tem outro transtorno, mas não é de autismo. Mas tem muita gente muito bem sucedida sendo autista. Aí é a filha cuidando do pai, né? Não, porque o pai ele é muito funcional, ele é juiz. Então, tipo, ele é muito funcional, né? O pai vai cuidar dessa filha porque a filha tem TOD, que é o transtorno opositor... TOD? TOD. É do todinho? Não é do todinho, não. Todinho é uma coisa boa, o que é diabetes TOD? TOD é o transtorno opositor desafiador. É aquela criança que manda na casa, que chama criança rei. É aquela criança que manda em tudo. Que bate nas empregadas, quer bater nos pais, quer mandar. O melhor banheiro é da filha, a melhor suíte é da filha. Então, é aquela criança que manda na casa. É a criança que vem com TOD. É comum isso? Não é tão comum, mas a gente precisa olhar uma criança com birra, se aquilo é só birra, se aquela criança que se joga no chão, aquela criança raivosa, que puxa seus cabelos, que morde os irmãos, que morde os funcionários. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para ver se é TOD. E qual é a diferença das clínicas aqui no Recife, em Jaboatão, que é TE, e no Ceará é TI? QI. QI, o que é QI? O QI é o quociente da inteligência, chama QI. E QE é o quociente emocional. Então, é como se a gente estivesse cuidando e a gente botou o nome QE, mais emocional. O que é que trata lá e trata aqui? Tratamos as mesmas coisas. É só o nome? Só o nome. O nome de fantasia que é QI. É o Instituto QE+. E lá, Instituto QI+. Agora, já falamos aqui de doença, de todinho, eu não sabia que tinha criança todinho, aprendi agora aqui. Agora vamos falar de uma coisa boa. A senhora não pode ver o barulho de um avião que tem urticária, fica nervosa. A alegria maior da senhora é viajar, né? Eu gosto muito de viajar, João. A gente trabalha muito para poder nos dar esse luxo de viajar. Eu gosto muito. E agora a senhora voltou literalmente deslumbrada com Israel. Por que deslumbre com Israel? Então, agora em agosto, foi o aniversário da minha filha pequena, a gente foi para a Europa com elas. E aí, quando nós voltamos, a gente estava no voo ainda, eu disse assim, olha, eu vou passar muito tempo sem viajar. E aí nós chegamos, meu aniversário é 5 de setembro, e a gente chegou 17 de agosto. E aí eu decidi que eu ia viajar para Israel. Meu marido falou assim, Israel? Eu digo, pois é, estamos na hora de viajar para Israel. E ele disse, mas a gente acabou de chegar, você disse que a gente passar um monte de tempo sem viajar, depois vamos para Israel. E aí compramos a passagem e fomos para essa viagem. Fizemos de Israel e fizemos Egito.
Foi a viagem mais incrível da minha vida. E olha que eu viajo muito. Foi a viagem mais incrível. É algo que você não consegue nem explicar o que vive. Você precisa estar lá para viver. Porque é algo muito espiritual. Então, é um encontro que você tem com você mesma e com a divindade. Você tem um encontro com Deus. Você vai pisar onde Jesus pisou. Você vai... eu me baseei no Rio Jordão, onde Jesus se batizou. Então, é uma viagem incrível. E você pode dizer que voltou de Israel outra pessoa? Eu voltei outra pessoa. Hoje eu faço doutorado em teologia, eu gosto muito da área de teologia, eu amo a Bíblia, estudo Bíblia, vivo muita coisa da Bíblia, busco viver, mas eu voltei outra pessoa, é um divisor de águas, de quem vai para Israel e quem não vai, é um divisor de águas. Mas realmente, e nessas coisas todas que a senhora teve lá, o que foi que mais lhe emocionou? Olha, a minha maior emoção foi subir no Monte Sinai. É onde você passa 5 horas e alguns minutos subindo o monte para chegar no topo onde Moisés recebeu os mandamentos de Deus. Não chegou exausta lá, não? 5 horas. Chegamos exaustos, mas valeu todos os minutos que a gente andou. A gente fez 3 horas de camelo. Primeiro a gente sobe, porque tem a opção de você ir só andando e tem a opção de você ir com o camelo e em certo momento você, como o camelo não pode subir porque as pedras ficam muito mais curtas, aí você tem que ir andando. Então nós andamos 3 horas de camelo e depois nós subimos a pé, né? Com um grupo, nós estamos num grupo. E subindo aquilo, passa uma história na tua vida, como Moisés chegou ali, como Deus falou com Moisés, Deus esteve lá presente falando com o próprio Moisés. Então, o momento mais emocionante, que mais me marcou e que eu tive um encontro muito mais com Deus, foi no Monte Sinai. E o Monte Sinai, eu nem sabia dessa importância para a história da religião, né? O Monte Sinai foi onde Deus... Foi onde Deus entregou os mandamentos para Moisés, onde Moisés subiu e Deus deu a pedra para Moisés e escreveu os mandamentos naquela pedra. Tomou banho no Mar Morto? Tomei banho no Mar Morto, a gente se batizou também no Rio Jordão. Foi tudo muito maravilhoso, é um conjunto de coisas estar em Israel. E a gruta onde Jesus nasceu? Então, a gente foi até lá onde Jesus nasceu. Mas, assim, como a cidade ela é muito desmanchada, então, ou seja, ela desmancha o lugar, fazem de novo, vem outro problema, desmancha, vem outro rei, desmancha e vai fazendo de novo. Então, assim, a gente vai pela história, onde os pais contaram para os filhos que é naquele lugar. Então, Israel é assim, não tem ali dizendo assim, é uma coisa exata, foi aqui onde eu estou pisando que Jesus nasceu. Então, meu pai disse que foi ali. Aí o filho disse, olha, fala para o filho, o outro filho. Então, isso vai passando de geração em geração, onde foram acontecendo as coisas. Mas o Monte Sinai foi realmente onde Moisés esteve. E o Muro das Lamentações? Então, é um outro lugar também maravilhoso de você estar. E ali os judeus, eles ficam pedindo para que Deus mande o profeta. Porque ele entende que o Messias, porque ele entende que Jesus, ele é um profeta, mas não tem ele como Salvador. Como nós cristãos entendemos que Jesus é o nosso Salvador, né? E ali eles ficam pedindo no Muro das Lamentações, todos os dias, pedindo para que Deus mande o Salvador. Mas bota um papelzinho ali. Ali são as pessoas que vão, né? Os turistas, as pessoas ali vão colocando seus papeizinhos. Eu viajei, muita gente me pediu oração, mas ninguém me fez o papelzinho, mas muita gente me pediu oração. Mas tem muita gente que leva os pedidos de orações para lá, para o Muro das Lamentações, aí eles vão colocando no muro. Teve no Museu do Holocausto? Tivemos no Museu do Holocausto também, que foi algo também maravilhoso. Mas não foi tão incrível como a parte religiosa. Mas realmente a senhora aconselha, essa é uma viagem que marca a vida de qualquer pessoa. Marca a vida, é algo que você vai levar para gerações, você vai transmitir para gerações. É algo que você precisa viver. E como com esse estudo da teologia, que a senhora transfere para as pessoas informações sobre a vida dele? Então, eu desde pequena sou cristã. Eu me converti com 7 anos de idade. Meus avós eram evangélicos,
Meus avós eram adventistas do sétimo dia e eu, com 7 anos, fui para a Assembleia de Deus. Então, dos 7 aos 12, eu fui para a Assembleia. Então, eu fiz missiologia, eu estudei Bíblia a vida toda e chegou um ponto agora que eu queria fazer um doutorado. E aí eu tinha que escolher a área que eu ia fazer o doutorado. Escolhi teologia. Eu já prego em igreja, na nossa clínica tem culto todas as terças-feiras, nas nossas 3 clínicas tem culto, a gente prega a palavra de Deus, porque existe coisa, João, que é da emoção. Existe coisa que é da razão, mas existe coisa que é espiritual. E que nada, não vai ter médico, não vai ter medicina, não vai ter psicólogo, não vai ter terapia que cure aquilo. Então, é por isso que eu busco a parte da teologia, que é a parte da Bíblia, que é a parte que eu posso ajudar o outro espiritualmente também. E a fé cura? A fé cura. A fé cura. Aquilo que a medicina não consegue, aí depende de um milagre. Então, assim, tem coisas que a fé vai buscar, que é o milagre. E Deus é especialista em milagres. Nós queremos agradecer a doutora Andréa Liz por essa aula que ela nos deu e principalmente por essas informações para essa viagem que todo mundo, se um dia puder fazer, não deixe de ir a Jerusalém. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.